O nobre está diante de nós, vestido com sua cota de malha, capacete e escudo no lugar, arma em punho, preparado para a batalha, para enfrentar seu inimigo mortal. Este é um inimigo excepcionalmente escorregadio, que muitas vezes é encontrado esgueirando-se por aí, pronto para enfrentar um bravo cavaleiro em um combate mortal. Que adversário maligno poderia ser esse que faz nosso bravo cavaleiro parecer tão assustado? Mal consigo reunir coragem para pronunciar seu nome. É o Caracol Lutador. Bem-vindo ao Loucura Medieval. Áspero nas bordas. No fim do século XIII, caracóis surgiram nas margens de manuscritos iluminados. As obras de arte nas bordas das páginas são chamadas marginalia, comuns como esboços ou anotações nas margens dos textos medievais. Manuscritos mais caros podiam ter destaque em ouro e bordas intrincadas ao redor do texto. Podiam haver outros desenhos, talvez brasões ou bestas fantásticas pintadas com pigmentos caros como lápis lazuli. Eles podiam ter sido adicionados imediatamente ou muitos anos depois, talvez décadas após os manuscritos originais terem sido produzidos. Mas esses livros eram extremamente caros e nada era acrescentado por acaso. Segundo a historiadora de arte Lillian Randall, decorações de caracóis aparecem em diversos textos religiosos como livros de horas, breviários e saltérios com cânticos. Famílias ricas costumavam encomendar esses manuscritos. As iluminações também são encontradas em obras pontificais para os ritos realizados por bispos e até mesmo em decretais, cartas ditadas pelo Papa e enviadas aos membros de seu clero, talvez sobre questões de disciplina ou para dar conselhos. As marginalia podiam ser engraçadas, estranhas, fantásticas ou até travessas. Nádegas à mostra, problemas médicos e pênis aparecem um número surpreendente de vezes. Há também um enorme número de coelhos homicidas que adornam as páginas do que poderia ser considerado um texto perfeitamente solene. Uma nova obsessão surgiu e por um breve período no século XIII, os iluminadores passaram a incluir a cena do valente cavaleiro enfrentando um caracol lutador. Randall encontrou 70 exemplos de toda a Europa distribuídos em 29 livros, muitos deles de um período de 20 anos entre 1290 e 1310, Havia uma indústria bem-sucedida de fabricação de manuscritos na França naquela época, e foi de lá que ela encontrou a maioria das ilustrações. A próxima grande novidade. Os caracóis parecem desenhados aleatoriamente e não têm relação com o texto ou as ilustrações ao redor. A composição das ilustrações é similar entre os países. Geralmente mostra-se um cavaleiro armado com espada ou maça enfrentando o caracol, que exibe antenas estendidas como chifres ou apontadas agressivamente como flechas ou espadas. Alguns homens vestem túnica curta, outros estão nus, podem portar espada, lança, machado ou funda. Uma mulher nua enfrenta um caracol com lança e escudo. O humor do desenho aparece em várias cenas de um cavaleiro ajoelhado humildemente diante de seu pequeno inimigo após deixar cair a arma. Em outras cenas, mulheres imploram ao cavaleiro para não enfrentar a criatura intimidadora. Alguns dos oponentes do gastropon não são humanos, mas sim híbridos ou animais. Um caracol com cabeça de rato é perseguido por um gato. Alguns são híbridos de homens e caracóis e estão sendo montados como cavalos por coelhos, veja só. Ilustrações mostram que os rivais do caracol são um dragão, um cavalo e um coelho. Algumas mostram macacos com besta, espada ou montados a cavalo com lança. Em outra, uma raposa dá meia volta e foge de seu inimigo com casco. Só 5 cenas da pesquisa de Randall mostram o caracol em papel submisso. 2 têm cabeças enormes e sentam-se no topo de degraus. 3 caracóis escorregam por uma escada enquanto o outro puxa uma carroça com um barril de vinho. Um homem caça um cervo montado em um caracol gigante, enquanto um caracol dourado é cuidado por um médico semelhante a um macaco. Vários outros gastrópodes parecem estar cuidando da própria vida antes de serem atacados por uma grande ave, possivelmente um grou. Em pouco tempo, o caracol se tornou um motivo aceito na iconografia medieval. A moda estava se espalhando, transbordando para outros lugares. Em Lyon, a catedral gótica possui 3 relevos na fachada.
Um mostra um caracol com cabeça de burro atacado por um homem com machado. Os outros dois mostram cavaleiros atacando criaturas de concha espiralada. E como um testemunho do tema e da disseminação de sua popularidade, um manuscrito do início do século XIV, escrito em um mosteiro genovês na Itália, mostra uma ilustração marginal de um caracol lutador. Um mistério enigmático. Ninguém parece saber exatamente do que se tratam esses gastrópodes medievais lutadores, e houve muito debate acadêmico sobre o assunto. Muitos acreditam que a ideia seja simplesmente a representação da covardia humana, a imagem de um cavaleiro adulto armado temendo um pequeno caracol indefeso. Mas houve outras interpretações. A primeira apareceu em meados do século XIX. O bibliófilo de nome fabuloso Conde Auguste de Bastard d'Estaing publicou a primeira reprodução de manuscritos ilustrados. Ele associou o caracol saindo de sua concha à ressurreição quando encontrou o motivo em um livro francês nosso, e a imagem estava bem ao lado de uma miniatura da ressurreição de Lázaro. Porém, o crítico de arte e romancista Champfleury rejeitou essa ideia como busca excessiva por simbolismo. Ele preferia a noção de que a arte marginal apontava para a ideia de que o caracol não era nada além de uma praga agrícola. Um historiador de arte flamengo via o caracol protegido na concha como uma crítica à opressão social e sátira aos poderosos que, em castelos fortificados, zombavam da ameaça dos pobres explorados. Mas isso não explica por que os caracóis atraíam a atenção e a animosidade dos nobres cavaleiros. Lisa Spangenberg, uma medievalista digital, teve outra ideia. Ela vê o caracol armado enfrentando o cavaleiro como um lembrete da inevitabilidade da morte. Como está escrito no Salmo 58 da Bíblia, cito: "Como o caracol que se derrete em limo, assim serão levados. Como uma criança nata e morta, eles não verão o sol." Lillian Randall acreditava que o caracol simbolizava um grupo étnico medieval conhecido como lombardos. Durante séculos, os lombardos, povo germânico, conquistaram grande parte da Península Itálica. Após Carlos Magno vencer os lombardos em 772 e tornar-se rei da Lombardia, eles passaram a agir como agiotas e emprestadores, sendo vistos como traidores covardes. Junto com os judeus, eles eram os banqueiros da Europa e, acusados de usura, vistos como gananciosos e maliciosos. Randall afirma em O Caracol na Guerra Marginal Gótica que os lombardos foram acusados de comportamento não cavalheiresco em geral desde meados do século XII. Isso pode explicar por que o caracol é tão frequentemente visto atacando cavaleiros armados, mas não explica por que o caracol é frequentemente mostrado como o vencedor, ou por que as imagens eram exibidas em saltérios e livros de orações em vez de tratados históricos. Sinal dos tempos. Todos nós sabemos que o caracol carrega sua própria casinha nas costas e se move em uma velocidade muito lenta, mas um dos motivos pelos quais é tão difícil entender o significado do caracol para os medievais é porque não temos certeza do seu simbolismo. Hans Biedermann, autor do século XX e do livro Dicionário de Simbolismo, Ícones Culturais e Seus Significados, vê o caracol como símbolo de vida simples e autossuficiente, pois carrega tudo o que precisa. Ele simboliza a ressurreição de Cristo por viver em uma concha espiral, onde se fecha com uma tampa e depois a remove para ressurgir após o inverno ou seca. Hans Biedermann comenta que Hildegard von Bingen, filósofa e intelectual do século XII, utilizava pó de conchas de caracol para tratar vermes. Quem sabe se era apenas uma observação sobre o caráter incômodo do caracol como praga de jardim, um comentário sobre ascensão social ou até mesmo, como alguns pensaram, um símbolo da sexualidade feminina relacionado aos órgãos genitais femininos e aos hermafroditas. Imagem em Saltério Flamengo mostra cavaleiro largando arma ao lado de gastrópode. A gaita de foles em formato de testículos e o carneiro atacando a cesta de uma mulher na página oposta sugerem uma ligação bem-humorada com a sexualidade. É improvável que o caracol na borda de uma carta real com o selo do rei Eduardo III da Inglaterra tenha relação com sexo. O molusco na grade do coro da Catedral de Chartres também não tem relação. Mostrar um cavaleiro fugindo do caracol, assim como as esculturas nas fachadas das catedrais de Amiens e Paris, provavelmente alude à ideia de que a covardia é pecado aos olhos de Deus.
O manuscrito Decretos de Smithfield do início do século XIII traz as diretrizes do Papa Gregório IX. Ele se originou no sul da França. Pertencente à categoria da literatura religiosa, é uma coleção de cartas papais e pode-se dizer que está relacionada à política da época. Os decretos contêm 2 imagens de caracóis em combate. Numa delas, um jovem quase ataca um caracol gigante, tão alto quanto ele, com uma catapulta. Não podemos ter certeza se isso é uma representação irônica ou apenas uma alusão contrária à história bíblica de Davi e Golias. É possível que isso seja um símbolo da juventude zombando da humildade. Na outra cena, o caracol ataca com os chifres enquanto o cavaleiro em desvantagem balança a massa e parece intimidado. Se o gastrópode simboliza humildade, o soldado representa falta de cortesia e orgulho. Lembre-se de que os pequenos desenhos nas marginalia eram provavelmente comentários sociais do mundo medieval, com significados perdidos ao longo do tempo. Considere-os como memes medievais. Essas coisas mudam e evoluem com o tempo. No século XIV, a ideia do cavaleiro contra o caracol sumiu, voltando só no fim do século XV, já com significado adaptado à época. Estudiosos, blogueiros, historiadores de arte e detetives de poltrona apresentaram várias ideias sobre o simbolismo do perseguidor de caracóis nas margens. Além das já mencionadas aqui, como a ressurreição, a sexualidade feminina, a semilesma como incômodo para o jardineiro, a certeza da morte ou uma crítica aos arrivistas sociais, outras teorias incluíram a lentidão do tempo, a segregação da nobreza, a opressão dos necessitados, humildade versus orgulho e membros poderosos da Igreja Católica se afastando de seus problemas. Talvez você até tenha algumas ideias próprias sobre por que esses moluscos intimidadoras aparecem nas margens dos manuscritos medievais. Então, adoraríamos saber o que você pensa aí embaixo nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!